Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais Não Temas. Que Deus abençoe sua vida nesta sexta-feira. Que Deus esteja te consolando, fortalecendo a fé, auxiliando nas decisões. Que a palavra dele e a presença dele estejam constantemente em seu coração, em sua mente, orientando e cuidando de você. A palavra de hoje se encontra aqui em João 14, uma palavra muito conhecida, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Isso aqui é uma outra forma de dizer: não tenham medo, não temas, como nós temos proposto aqui nestas devocionais na sexta-feira. E Jesus vai colocar isso para os discípulos por quê? Precisamos entender aqui o contexto, por que Jesus diz isso. E Jesus diz isso exatamente de situações que nós também podemos nos encontrar. Capítulo 13, Jesus está aqui na ceia, capítulo 13 até o capítulo 17, são 5 capítulos daquele momento da ceia, 13, 14, 15, 16 e 17, aonde Jesus fala muito e expõe várias questões que perturbam os discípulos. A ceia não foi, a primeira ceia que Jesus instituiu ali com os discípulos não foi algo tão alegre, vibrante, celebrante como nós podemos fazer hoje, mas foi um momento tenso. Jesus, no capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos, como muitos conhecem, o meio cristão conhece muito esse momento do lava-pés, conhecido assim como lava-pés, mas aquilo era um momento de ensiná-los sobre o servir. Depois Jesus dá a lição a eles, explicando para eles por que ele fez isso, os versos de 12 a 20. Mas perceba, o verso de número 21 do capítulo 13, ele diz: dita essas coisas, depois desse ensino, angustiou-se Jesus em espírito. Jesus está angustiado e angustiou-se para dizer o quê? Em verdade, verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus, naquele dia da ceia, diz que um vai trair. E ali então ele está angustiado de espírito. Os discípulos então olham um para o outro, querem saber quem é. E então Pedro pede para o discípulo amado chegar mais perto de Jesus, reclinar a cabeça ali no peito, perguntar para ele quem é. E Jesus então explica, e Judas ali então se revela, mas naquele momento ninguém entende, porque Judas trazia a bolsa. Então eles pensaram, verso 29, pensaram que Jesus tinha pedido para ele comprar alguma coisa, então Jesus mostrou, mas eles não entenderam nada. Então veja, Jesus está angustiado. Jesus declarou que havia um traidor entre eles. Eles querem saber quem é e estão perturbados, ansiosos, querendo saber, tentam tirar de Jesus esta informação. E quando Jesus revela, eles não entendem, não reconhecem. Depois Jesus vai falar, no verso 31 em diante, Jesus vai falar que vai embora, que, versículo 31, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, não podeis ir. Jesus está angustiado. Jesus disse que há um traidor e agora Jesus está falando: eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Depois ele vai falar
para Pedro, que Pedro vai negá-lo, no versículo 36, né? Pedro vê: Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. E replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E aí Jesus então diz: darás a vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Tem um traidor, Jesus está angustiado, Jesus diz que tem um traidor, Jesus diz que vai para um lugar que eles não podem ir, ou seja, eles vão ficar sem Jesus. E Jesus diz que Pedro vai negá-lo, naquela expressão, tão impulsiva de Pedro, de que eu dou a minha vida por ti. E Jesus diz: você vai me negar. Olha quantas coisas estão acontecendo ali na ceia. E então ele inicia o capítulo 14, mas assim, nossa Bíblia é dividida em capítulos, mas aquele momento ali é uma sequência sem capítulos. É um momento, é uma noite em que tudo está acontecendo. E logo depois disso, logo depois do seu espírito se angustiar, de falar que há um traidor, de que eles vão ficar sozinhos, de que Pedro vai negá-lo, ele diz: não se turbe o vosso coração. Não tenha medo, né? Crede em Deus, crede também em mim. O que eu quero deixar para você nessa manhã é que, apesar de muitas coisas acontecerem ao nosso redor, assim como aconteceu com Cristo naquela noite, o que nos ajuda em nossas angústias da alma, em nossos momentos de perturbação, como os discípulos ficaram ali na ceia, é a fé. Crede em Deus, crede também em Cristo, crede no Senhor. Somente a fé nele nos faz ficar com a paz no coração. Não há outro recurso que nós temos que nos dá tamanha paz em meio às angústias interiores. Não há outra forma de ficarmos tranquilos quando nosso coração está perturbado. Somente a fé no Senhor. Não há outra ferramenta que nós possamos usar que nos traga tranquilidade quando as notícias parecem que vão nos tirar a paz, né? Eu vou ficar sozinho, eu vou ser traído, eu vou ser negado, né? E mesmo assim Jesus ainda diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O que tem turbado o seu coração? O que tem preocupado? Quais as notícias que você tem recebido que tem feito com que você fique com a alma angustiada? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. É a fé no Senhor, é a fé em Cristo que nos ajuda em meio às tribulações do coração. Ele diz: não se turbe o vosso coração. É interessante que o Salmo vai dizer: porque está abatida a minha alma, cara, em 42 e 43, né? Não porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Há perturbações que estão dentro de nós. Há perturbações que nos tiram a paz, e perturbações essas que não são exteriores. Não é o que está acontecendo ao nosso redor, não são problemas que são causados de maneira exterior, como Paulo vai dizer, né, que ele sofreu problemas, perigos externos, mas também perigos internos, angústias internas. Então, nós precisamos crer no Senhor. É a fé nele, é a confiança nele, é o depositar a nossa esperança nele, é olhar para ele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé.
nós precisamos olhar para o autor da fé e olhar para ele que nos ajuda em meio às angústias da alma. Não se turbe o vosso coração. O que tem turbado o seu coração? Faça uma reflexão do que tem trazido a você. Jesus trouxe aqui aquilo que estava acontecendo com os discípulos naquele momento, né? De traição, de a preocupação, querer saber quem é o traidor, a informação de que eles vão ficar sozinhos, que Jesus vai para um lugar que eles não podem ir agora, a negação de Pedro, e tudo isso faz com que eles fiquem turbados, fiquem preocupados, fiquem aflitos, fique o coração acelerado, incomodado. Provavelmente esse termo, não se turbe, o turbar aqui é mais entendido para nós hoje como aqueles momentos em que você não consegue dormir. Você fica pensando naquele problema a noite inteira e não consegue dormir. Você não tem descanso, você não consegue fechar os seus olhos e dormir em paz, porque aquele pensamento, aquele problema está rodeando os seus pensamentos e você não consegue parar de pensar naquilo. Então é assim que os discípulos estavam e Jesus traz a resposta para esses momentos. Quando acontecerem situações assim, crede em Deus e creia em Jesus. Somente a fé, nos traz o descanso, a esperança, a tranquilidade de saber que eu posso ser traído, eu posso ser negado, eu posso passar por tudo isso, eu posso ficar sem Cristo em situações difíceis. Na verdade, Jesus está falando aqui da sua presença física, porque depois ele vai dizer lá em Mateus 28 para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eles não veriam mais Jesus fisicamente e eles iam ter que aprender a conviver ou viver com Jesus, com o Espírito Santo de maneira espiritual e não mais visível, e como eles tinham até aquele momento. E nós hoje, como ele também disse para Tomé, ali no final do Evangelho de João: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não vimos Jesus fisicamente como os discípulos, mas nós cremos nele. E é essa fé nele que Jesus está aqui ensinando a eles nesse momento. Creiam em Deus e creiam também em mim. Que Deus abençoe a sua vida. E que quando essas situações aparecerem e o seu coração ficar turbado, lembre do que Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Mas que nessas palavras ele também diz o que você tem que fazer. Creia em Deus, creia também em Cristo. Esta é o nosso escape, o nosso refúgio, é a nossa decisão quando o coração ficar turbado, quando o coração ficar preocupado, quando o coração ficar angustiado. Que Deus esteja ajudando você em tempos de angústia, em tempos de solidão, em tempos de quando todos se levantam contra você, em tempos de que aquilo que você parece que dá conta de fazer e de repente descobre que não. Então o seu coração vai sendo carregado de coisas que somente a fé pode aliviar. Que Deus te abençoe e que a sua fé cresça em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós pedimos isso. Deus abençoe.